há problema em relação ao cessar-fogo, a pausa humanitária, ou como queiram chamar, que havia sido estipulada no dia de ontem, inclusive que havia sido revelada no dia de ontem. Então nós vamos começar falando sobre isso, porque nesse momento, segundo a definição de um jornalista no Líbano, que acompanha muito de perto, com fontes em Gaza, a situação, ataques malucos na faixa de Gaza e massacres por toda parte. Essa é a situação às 19h49, horário de Brasília. 19 horas e 49 minutos, horário de Brasília. Segundo informações que chegam agora de Gaza, nesse momento, ataques absolutamente incomparáveis e massacres por toda parte. Centenas de palestinos mortos nessa quarta-feira, enquanto um comunicado oficial, e eu fui buscar efetivamente a fonte desse comunicado oficial, e já encontrei, inclusive, um comunicado oficial no Twitter, da rádio oficial do exército israelense. Eles dizem o seguinte, que não haverá possibilidade de que esse cessar-fogo comece amanhã. Se começar, começará a partir da sexta-feira. Dizem essas fontes que há certos desencontros nesse momento, inclusive a agência France Press também reportou agora há pouco, que não há cessar-fogo entre Israel e o Hamas antes de sexta-feira. Se alguma coisa acontecer nesse sentido, acontecerá a partir de sexta-feira. Agora, sérios empecilhos começam a aparecer, e eu vou relatar para vocês alguns deles que eu tive a oportunidade de apurar agora há pouco no começo da noite, finalzinho de tarde. O primeiro deles é esse ataque dos Estados Unidos ontem e durante a madrugada, um ataque duplo contra estruturas do chamado Movimento de Mobilização Popular no Iraque, pertinho de Bagdá. Inclusive, um dos ataques eu reportei para vocês no modelo de plantão ontem. Então, na província de Babil, 60 quilômetros de Bagdá, 80 quilômetros de Faluja, aconteceu um ataque que matou oito oficiais das Forças de Mobilização Popular, que são um grupo que, sim, de alguma forma é identificado com estruturas pró-iranianas, mas é muito próximo do exército iraquiano. Isso levou muito descontentamento ao Iraque, isso levou muito descontentamento, inclusive aos negociadores, aos intermediários, que estão tentando, de alguma forma, apaziguar a situação. Durante o dia, nós havíamos ouvido, inclusive, que o Hezbollah pretendia se aliar ou se alinhar com esse cessar-fogo na medida em que ele pudesse contribuir para uma distensão em Gaza. Bom, o que aconteceu no dia de hoje? O filho do líder do Hezbollah no parlamento libanês foi morto em um ataque israelense. Vou repetir. O líder do bloco do Hezbollah no parlamento israelense, o Hezbollah tem 11 cadeiras no parlamento libanês, no parlamento do Líbano. Então, o filho do líder desse bloco no parlamento do Líbano foi morto em um ataque aéreo praticado por Israel. Pelo menos mais 5 expoentes, eu diria, ali, líderes de média importância na organização, na estrutura do Hezbollah, também foram atingidos. Então você teve ataques contra um grupo que é importante para o governo iraquiano, onde o governo iraquiano tenta de toda forma costurar mínimos consensos em relação à coxa de retalhos que hoje é o Iraque. Ataques contra pessoas importantes, contra figuras importantes do Hezbollah. E segundo relatos, que inclusive vêm de fontes de Gaza, nesse momento em que nós estamos conversando, ataques malucos. Esse é o termo, inclusive, utilizado pela própria fonte aberta que reporta de Gaza. Algumas fontes abertas reportando de Gaza e utilizam esse termo. Ataques malucos na faixa de Gaza e massacres por toda parte. Por parte do governo israelense e dos meios de difusão israelenses, também a notícia de que a Cisjordânia está esquentando. A Cisjordânia está esquentando muito nas últimas horas, inclusive na junção de Balata, na região de Jenin, na região de Nablus, ali próximo a Balata também, as coisas estão esquentando. Então, nós temos ataques contra a liderança do Hezbollah, ataques contra importantes oficiais das Forças de Mobilização Popular no Iraque,
nós temos grandes ataques em Gaza e nós temos escalar na Cisjordânia. E a procrastinação, porque inclusive no seio do gabinete israelense tem muita divergência, tá, gente? Em relação ao emprego dessa medida aí de uma pausa temporária, não é? Então eu quero dizer também que uma declaração do Benjamin Netanyahu à tarde complicou muito as coisas, né? Complicou muito as coisas. Talvez essa declaração do Benjamin Netanyahu tenha sido o fator de maior complicação em relação às negociações que estão sendo travadas. O Benjamin Netanyahu teria ordenado ao Mossad, a inteligência de Israel, na tarde de hoje, ele publicizou isso, inclusive em contato com a imprensa, que os oficiais do Hamas não estariam incólumes em nenhum lugar. O que foi entendido pela liderança do Hamas, que tem no Catar, que foi um dos principais negociadores dessa pausa, grande parte de sua liderança, que o primeiro-ministro de Israel teria ordenado, eventualmente, o assassinato de lideranças do Hamas no Catar. Isso gerou muito mal-estar também entre aqueles que são intermediários desse acordo. Bem, eu espero que esse acordo ainda possa ser realizado, que ele possa ser levado a cabo, que pessoas sejam libertadas, que possam voltar ao seio das suas respectivas famílias. Houve, um pouco antes de tudo isso se avolumar em relação às situações que praticamente obstaculizaram, né, que esse processo fosse mais célere, a notícia de que Israel havia divulgado uma lista de 300 palestinos e árabes em geral, entre mulheres e menores de 19 anos, que poderiam estar entre os 150, que seriam trocados pelos 50 que estão com o Hamas e com a Jihad, eventualmente outros grupos palestinos, mas as coisas se complicaram muito nas últimas horas.